Eu estendi a mão naquela manhã fria, esperando apenas um gesto simples de gratidão, talvez um obrigado ou um leve sorriso. Mas o mendigo recusou minha esmola com um olhar que cortou mais fundo do que o vento gelado da cidade. Foi como se meu ato de bondade tivesse sido um insulto, uma humilhação silenciosa que me deixou vulnerável, desconcertado e envergonhado diante de mim mesmo. Por que rejeitar ajuda quando o mundo já lhe vira as costas? Aquele não dito com tanta firmeza parecia um castigo, uma sentença para minha boa intenção. Eu me sentia pequeno, invisível diante da sua recusa. Mas, conforme os minutos passavam, a dúvida começou a corroer meu julgamento precipitado. Havia algo escondido naquele gesto, uma verdade maior que eu ainda não podia compreender. A rejeição tinha um propósito mais profundo, uma lição valiosa que custaria mais do que qualquer quantia em dinheiro e que mudaria tudo o que eu acreditava sobre dignidade, orgulho e ajuda. O que aquele homem queria me ensinar? Eu estava prestes a descobrir, e essa revelação deixaria minha alma em pedaços, para ser reconstruída. A manhã começava cinzenta e gelada, como se o próprio céu tivesse decidido vestir o mais pesado manto de indiferença. A cidade acordava apressada, seus habitantes vestidos de pressa e olhares vazios, atravessando as ruas como sombras que não desejam se tocar. Eu caminhava entre elas, sentindo o peso daquela solidão compartilhada, aquela distância invisível que cresce entre as pessoas quando o frio não está só do lado de fora, mas também dentro do peito. Em meio às calçadas ásperas e aos rostos fechados, ele estava lá, um homem esquecido pelo tempo, encolhido contra o vento, como se abraçar-se fosse a única forma de resistir. Ele não pedia, não gritava sua dor, era apenas mais uma presença que a cidade fingia não enxergar, uma parte quase invisível do cenário urbano. Meus olhos pousaram nele com uma mistura de pena e uma compaixão que me veio do fundo, daquela vontade simples e urgente de ajudar, de fazer algo que quebrasse aquela corrente de indiferentismo. Eu me aproximei, segurando no bolso a moedinha que eu sabia que para mim não tinha valor, mas que talvez para ele pudesse significar um pedaço de cuidado, um gesto de humanidade em meio à crueldade do abandono. Quando estendi a mão, esperei o mínimo, um olhar, um obrigado sussurrado, um aceno tímido. Mas a recusa veio rápida, firme, cortante como o gelo que nos cercava. Ele não aceitou. Recusou minha esmola com um olhar que transbordava algo que eu não consegui decifrar na hora, não raiva, nem desdém, mas uma tristeza profunda, um muro invisível entre nós dois que se ergueu no instante em que meu gesto de bondade sofreu aquele impacto inesperado. A rejeição não foi só um não. Foi um golpe silencioso que abriu uma ferida dentro de mim, uma vergonha que eu não esperava sentir. Por que alguém rejeitaria ajuda quando a própria cidade lhe vira as costas? Eu me senti pequeno, não por falta de coragem, mas por ter julgado rápido demais, por ter levado a recusa para o lado pessoal, como se minha intenção tivesse sido um insulto, uma humilhação velada. Aquela resposta parecia um castigo, um desafio cruel lançado para testar minha paciência, minha empatia, minha própria humanidade. Enquanto o frio continuava a mordiscar minha pele e as pessoas passavam indiferentes, eu fiquei ali, parado, tentando entender o que acabará de acontecer. A dúvida começou a se infiltrar, persistente, e se eu tivesse interpretado tudo errado? E se aquela recusa escondesse uma verdade maior, um segredo que minha pressa de julgar não me permitiu enxergar? A imagem daquele homem, antes invisível, agora parecia maior do que qualquer gesto de caridade. Ele me desafiava a olhar além do óbvio, além do imediato, e a confrontar aquilo que eu nem sabia que estava disposto a encarar. Não sabia ainda, mas aquela manhã fria estava prestes a me dar uma lição que custaria muito mais que um pequeno valor em dinheiro. Uma lição que iria quebrar minhas certezas, despedaçar meu orgulho e me ensinar que, às vezes, a ajuda verdadeira não está em dar, mas em saber esperar. Aquela recusa não foi um fim, mas um começo, uma porta que se abriu para uma realidade que eu não estava preparado para enfrentar, mas que mudaria para sempre a forma como eu via o mundo, a dor alheia e a minha própria capacidade de entender o próximo. E naquele instante, mesmo sem saber, eu já sentia que minha alma começava a se partir para poder ser reconstruída. Ele estava ali, encostado à parede fria do prédio antigo, vestido em trapos que mal protegiam do vento cortante daquela manhã. O semblante parecia perdido, olhos fundos, cabelo grisalho em desalinho, pele marcada pelo tempo e pelos sofrimentos invisíveis que a cidade nunca quis saber. Um mendigo, assim o chamavam, uma figura quase invisível para os que passavam apressados, como se a sua própria existência fosse um incômodo urbano que se podia simplesmente ignorar. Eu o observei por alguns instantes antes de me aproximar. Havia algo naquele homem que mesclava tristeza e uma dignidade que eu não conseguia compreender de imediato. Era apenas mais um rosto no vazio das ruas?
Ou havia uma história por trás daquela aparência esquecida? Segurei a moedinha no bolso, um gesto pequeno, mas carregado de intenção. Para mim, talvez insignificante, mas para ele, imaginei, poderia significar um instante de alívio, um pequeno respiro em meio à tempestade silenciosa da solidão. Aproximei-me com cuidado, tentando acolher naquela oferta um fragmento da humanidade que parecia ter escapado daquele canto de rua. Quando estendi a mão, a resposta veio mais rápida do que o esperado. Um não. Simples, firme, absoluto. O olhar que acompanhou a recusa foi o que realmente me paralisou. Não era raiva, não era desprezo. Era uma tristeza profunda, um peso enorme, como se carregasse um segredo tão grande que minha alma inquieta não pudesse suportar. O choque foi imediato. Minha mão congelou no ar, a moedinha reluzindo, indiferente ao frio que me queimava a pele. Todos os gestos que imaginei, toda a minha expectativa de um sorriso tímido ou um aceno de reconhecimento, desmoronaram naquele instante. Eu me senti pequeno, humilhado diante da rejeição que brotava daquelas pupilas cansadas. Por que alguém que vive à margem, que parece não ter nada, recusaria a ajuda que o mundo negava? A dúvida começou a se infiltrar como uma sombra silenciosa dentro de mim. Eu havia errado, julgado rápido demais, ou pior, talvez aquele não fosse um espelho daquilo que eu me recusava a enfrentar no meu próprio coração. Enquanto o vento gelado continuava a cortar minha pele, as pessoas ao redor passavam apressadas, indiferentes, alheias à cena que acabará de acontecer. Eu fiquei ali, estático, olhando para aquele homem que agora parecia maior e mais complexo do que a simples imagem de um mendigo. Aquele gesto de recusa parecia um castigo cruel, uma provocação sutil que me desafiava a ir além da superfície, a quebrar as correntes do julgamento fácil. Eu queria entender, precisava entender, mas a resposta não vinha, só o silêncio pesando no ar, um silêncio que falava em códigos que minha pressa ainda não decifrava. Naquele momento, percebi que aquela rejeição não era o fim, mas o começo de algo muito maior. Uma lição velada, escondida atrás da firmeza do não, esperando para ser revelada. A dor que senti ao ser recusado não era apenas minha, mas um convite para sentir, para enxergar, para desconstruir o que eu acreditava sobre ajuda e dignidade. Talvez, naquele olhar, ele estivesse dizendo algo que palavras não poderiam expressar, que a verdade não está nos pequenos gestos que damos, mas na forma como realmente vemos e respeitamos o outro. Eu ainda não sabia, mas aquela manhã gelada prometia destruir todas as minhas certezas, partir minha alma para que ela pudesse renascer sob uma luz que eu nunca antes imaginara. O mendigo não era apenas um homem à beira da invisibilidade, era um mestre disfarçado entre as sombras da cidade, pronto para me ensinar que, às vezes, o valor mais precioso não está no que damos, mas no que somos capazes de aprender ao sermos recusados. E naquele instante, mesmo sem entender, eu já sentia que minha vida jamais seria a mesma. Minha mão tremia levemente quando empurrei a moedinha entre os dedos, como se estivesse oferecendo muito mais que um simples trocado, uma passagem, talvez, para um mundo onde a dor pudesse ser aliviada, e a solidão, afastada. A esmola era mais que dinheiro, era a prova tangível do meu desejo de ajudar, de enxergar aquele homem que a cidade fingia ignorar. Era o sentimento embrulhado em papel cansado e moedas barulhentas, uma tentativa de quebrar o muro invisível que nos separava. Mas aquele gesto, tão comum e trivial para mim, parecia carregar um peso estranho para ele. O objeto do conflito não era a esmola em si, mas tudo o que ela representava. Quando seus olhos, profundos, exaustos, encontraram os meus, a recusa foi um golpe silencioso, mas cortante. Ele não apenas disse não, ele disse não para algo que eu sequer conseguia compreender naquele instante. A moeda permaneceu ali, à minha frente, como um símbolo da distância entre nós, uma ponte que parecia prestes a ruir. A esmola, que eu imaginava ser uma chave, se transformou em uma barreira. E essa inversão me desconcertou de um modo que nenhuma explicação poderia alcançar. Eu começava a perceber que, no silêncio do seu não, existia uma mensagem maior, uma verdade despida das palavras. Não era o dinheiro que ele rejeitava, era a forma como muitas vezes o mundo oferece ajuda, de cima para baixo, carregada de caridade, sem respeito pela complexidade da dor alheia. A esmola se tornou o símbolo de um julgamento silencioso, um selo involuntário que o rotulava como menos, como alguém que não podia ou não sabia se sustentar. No fundo, meu gesto tinha algo de invasivo, uma tentativa de salvar sem perguntar se ele queria ser salvo daquela maneira. A moeda quente nas minhas mãos virou um peso frio, um espelho das minhas próprias limitações em enxergar o outro para além das aparências. Ali, naquela recusa, percebi que a esmola carregava um paradoxo cruel. Ela podia alimentar o corpo, mas jamais a alma.
Era uma ajuda que salvava por um instante e condenava para sempre, porque não tocava o que realmente precisava ser tocado: a dignidade, a autonomia, o respeito silencioso pela história que cada pessoa carrega no silêncio do olhar. Um mendigo, naquele momento, não recusou só o dinheiro, recusou a simplificação, a redução da sua existência a uma moeda descartável. Ele me ensinava que o verdadeiro valor não está naquilo que damos, mas no que somos capazes de entender quando aceitamos ser desafiados. Enquanto a moeda caía lentamente da minha mão, quase como se tivesse vontade própria, a realidade se esgarçava. O objeto que eu imaginei ser um elo se mostrou um divisor, uma linha que desenhava um abismo entre o que eu queria oferecer e o que ele precisava receber. E foi nesse abismo que nasceu a lição mais dura e profunda, a de que a ajuda verdadeira não é um ato unilateral, mas uma dança delicada entre almas que se reconhecem na fragilidade e na força. A moeda, então, perdeu o brilho de metal frio para se tornar o símbolo do conflito entre intenção e percepção, entre dar e entender. Naquele instante congelado pelo frio e pelo peso do silêncio, eu compreendi que a esmola era muito mais que dinheiro. Era um convite para olhar além das aparências, para desaprender o hábito fácil de julgar e para aprender a arte rara de escutar o que não é dito. Recusar ajuda não era um ato de orgulho vazio, mas um grito silencioso por um respeito que não se compra nem se vende. E naquele gesto simples, escondia-se a chave para a transformação, não só da vida daquele homem, mas da minha própria, que até então se apoiava em certezas frágeis e preconceitos silenciosos. A moeda caiu no chão frio, mas seu valor parecia crescer no meu coração, revelando 1 milhão de verdades escondidas nos espaços entre o dar e o receber. Eu não sabia ainda como, nem quando, mas aquela lição, nascida da recusa, havia começado a reconstruir dentro de mim um novo jeito de ver o mundo, mais humano, mais real, mais dolorosamente verdadeiro. A esmola havia mudado tudo, porque ela não era o que eu queria que fosse. Era o que ele precisava que eu aprendesse. E isso valia muito mais do que dinheiro. O frio cortava a manhã cinzenta enquanto eu estendia a mão, o punhado de moedas pesado entre os dedos, quase como se carregasse não apenas metal, mas todo o meu desejo de fazer o bem. Esperava um aceno tímido, um olhar que reconhecesse o gesto, talvez um murmúrio de agradecimento. Aquela era uma troca simples, uma linha tênue que eu imaginava atravessar a distância entre minha vida e a dele, um mendigo oculto na multidão indiferente. Mas o que recebi foi um silêncio cortante, em seguida, um movimento firme de recusa. O não dele não foi um sussurro, nem um desvio de olhar, foi um golpe direto no peito, um murro invisível que me estremeceu por dentro. Não era apenas a recusa da moeda, era um repúdio integral, como se eu tivesse oferecido não um auxílio, mas uma ofensa. Eu fiquei ali, imóvel, a mão ainda estendida no ar, o coração se apertando numa mistura de vergonha e perplexidade. Aquele gesto, tão simples na forma, desmoronava tudo o que eu acreditava sobre generosidade e compaixão. Aquele homem, com seus olhos fundos e a pele marcada pelo tempo e pelo cansaço, parecia me dizer com um silêncio mais cruel: você não me vê. Você não me respeita. Era um julgamento que não esperava, uma condenação que revira a alma. Meu rosto queimava não pela vergonha do fracasso, mas pela humilhação profunda de ter sido interpretado como um invasor naquilo que ele segurava como seu último fragmento de dignidade. No instante em que suas mãos recuaram, rejeitando a minha oferta, um abismo invisível se abriu entre nós. Eu, o estranho que tentava estender uma ponte, ele, o guardião de um muro invisível que não seria transposto por moedas levianas. Me senti pequeno, vulnerável, como se todas as certezas que eu tinha sobre favores e gratidão fossem frágeis mentiras que a vida me pregava. A recusa não era um ato de orgulho vazio, mas uma barricada erguida contra a redução de sua existência a um bolso vazio. A cidade ao redor continuava seu ritmo apressado, indiferente ao drama silencioso que se desenrolava naquele pedaço esquecido de calçada. Pessoas passavam, alheias, como se nada tivesse acontecido, como se aquele não fosse apenas um eco perdido entre tantos outros. Mas para mim, aquele instante ficou gravado como uma cicatriz impossível de ignorar. A sensação era de ter sido chamado a atenção não pela bondade que queria oferecer, mas pelo egoísmo de acreditar que eu detinha o poder de decidir o que era melhor para ele. Havia uma injustiça cruenta ali, uma mistura amarga de compaixão mal compreendida e julgamento prematuro. Eu, que me sentia generoso, fui confrontado com a verdade de que nem toda ajuda é real ajuda. A esmola, aquela moeda fria, era uma prisão disfarçada de salvação, um gesto que prometia alívio, mas muitas vezes só perpetuava o ciclo da dependência e do silêncio. E ele, naquele instante, me desafiava a enxergar além do óbvio, a questionar a dinâmica desigual entre quem dá e quem recebe.
A imagem do mendigo recusando minha oferta ficou tatuada na minha mente, e o peso daquela recusa se transformou em um fardo que me acompanharia muito tempo depois. Eu não sabia ainda que aquela lição custaria mais do que um gesto de generosidade mal interpretado, que ela abriria uma ferida profunda para, só então, permitir a possibilidade da cura. Havia uma injustiça maior sendo revelada, não contra ele, mas contra a maneira superficial como eu entendi aquilo que chamava de ajuda. Naquele momento de choque, de silêncio congelado pelo vento, percebi que a recusa era mais que um simples gesto, era um grito silencioso pela dignidade negada, uma denúncia contra o olhar que reduz, que julga e que decide por outro sem jamais escutar de verdade. Eu estava diante de uma verdade dolorosa que viria desmanchar todas as minhas certezas, uma lição amarga que exigiria mais do que compaixão, exigiria humildade para aceitar que nem sempre entendemos nem podemos salvar o que está à nossa frente. O homem, naquele instante, não recusou apenas a moeda, recusou o papel que eu queria lhe impor, desafiou minha intenção, escancarou a distância entre o que eu dava e o que ele precisava. E, no abandono daquele gesto, crescia uma justiça maior, uma verdade difícil, cruel e necessária, a de que a verdadeira ajuda começa quando reconhecemos o outro como sujeito, e não como objeto de piedade. Foi ali, naquele frio cortante, naquela recusa inesperada, que o verdadeiro ensinamento me atravessou como um raio. Eu precisava me despir da arrogância do bem para aprender a escutar. E essa, talvez, fosse a lição mais cara que eu receberia naquela manhã invisível da cidade. O silêncio que se seguiu à recusa parecia mais pesado que o frio cortante daquela manhã. Eu segurei a moeda por mais um instante, naquela mão que tremia entre a vontade de insistir e o choque da rejeição. O olhar dele, firme e seco, recusando meu gesto, voltou-se contra mim como um espelho implacável. Foi nesse instante que a vergonha começou a me consumir, uma chama lenta mas devastadora que queimava mais fundo do que qualquer desconforto físico. Eu, que sempre me vangloriara da minha generosidade, senti o chão ruir sob meus pés, como se, naquele não, estivesse implícito um julgamento maior, uma insinuação amarga sobre minha arrogância em querer decidir o que era bom para alguém que eu nem sequer conhecia. A dúvida começou a corroer cada pensamento, como uma neblina que se instala e não dá trégua. O que eu sabia sobre aquela vida? Quanta dor oculta carregava aquele homem? E, mais cruel, quantos outros olhares como o meu haviam passado apressados, entregando esmolas num gesto automático de pena, sem jamais entender o que realmente estava por trás daquelas roupas puídas, da barba por fazer, do silêncio cheio de histórias não contadas. Era como se aquele não tivesse o peso de uma sentença contra minha própria ignorância. A frustração, uma mistura amarga de impotência e orgulho ferido, misturava-se a um medo mais profundo, o de perceber que, por trás do que eu chamava de ajuda, talvez escondesse uma injustiça ainda maior, perpetrada com bondade enganadora. Fui tomado por uma angústia que não sabia nomear. A sensação de ser visto como um intruso, como alguém que queria invadir uma vida que não lhe pertencia, me esmagava. Era o desconforto daquele instante que transbordava para além daquele homem, para além dessas ruas frias, e entrava sorrateiro nas frestas da minha própria alma. As perguntas martelavam sem descanso. Eu estava realmente disposto a ouvir o que ele precisava? Ou só queria aliviar minha culpa com um ato vazio? A cada segundo, a imagem dele recusando minha oferta queimava em minha mente, não como um fracasso momentâneo, mas como uma cicatriz que eu levaria comigo, um lembrete cru da distância entre o que se dá com as mãos e o que se pode oferecer com o coração. Percebi, dolorosamente, que a verdadeira injustiça não estava naquele homem desabrigado, mas no modo como o mundo, e eu mesmo, insisti em tratá-lo como menos que um sujeito completo. Minha bondade, por mais sincera que fosse, soava como condescendência. A moeda na minha mão, antissímbolo de ajuda, transformará-se em um grilhão invisível, que prendia e definia, que não libertava, mas diminuiu. Aquela recusa, que me parecia um castigo, era na verdade um chamado para mudar. Um convite rústico e direto para quebrar o ciclo implacável da impotência e do julgamento, para olhar para o outro sem as lentes embaçadas da piedade. Eu saí dali com o coração apertado, misturando vergonha e aprendizado, sentindo que, pela primeira vez, a dor da injustiça me atravessava por dentro. E era uma dor diferente, porque não vinha apenas da sensibilidade diante do sofrimento alheio, mas da crueldade silenciosa de não enxergar o outro em sua totalidade, de querer ajudar sem entender, de se sentir generoso quando, na verdade, somos cegos e surdos para o que realmente importa. Naquele frio, naquele instante congelado no tempo, compreendi que a verdadeira ajuda não começa com um gesto, mas com a humildade de escutar, de se despir do orgulho e da pressa para finalmente reconhecer o outro como quem é, um ser com dignidade, histórias e, sim, o direito de dizer não.
Essa lição, dura e inesperada, ficou comigo como um peso e uma promessa. Porque, ao recusar minha esmola, aquele homem me deu algo muito maior do que dinheiro. Ele me entregou um espelho, e nele, vi refletida a minha própria ignorância, e o caminho árduo para superá-la. Eu me afastei devagar, o peso da recusa ainda cravado na pele, como um frio que não era só de fora, mas vinha de dentro. A cidade seguia seu curso apressado, indiferente, mas eu não conseguia abandonar o lugar onde aquele homem havia me pegado de surpresa, onde uma simples não se transformará numa ferida aberta. A verdade, eu sentia, estava ali, escondida entre as linhas tortas daquele gesto que eu havia interpretado tão mal. Algo me dizia que aquela recusa não era o fim da história, mas o começo de uma revelação que eu não estava preparado para enfrentar. Enquanto caminhava, senti olhos me observando, não com a curiosidade leve de um transeunte, mas com a urgência silenciosa de quem sabe algo que eu ignorava. Voltei-me, quase esperando encontrar algum espectador invisível, mas só havia sombras, escuridões que pareciam guardar segredos. Aquele homem, com as mãos calejadas e o olhar duro, não me olhava mais. Mas a sua recusa parecia pulsar no ar, insistente, como se anunciasse uma verdade que escapava à superfície. Nos dias que se seguiram, pequenas cenas começaram a me perseguir, fragmentos desconexos que, aos poucos, formavam um quadro inquietante. Vi uma mulher que apressava o passo ao desviar o olhar daquele mesmo homem. Ouvi risos abafados de jovens que cochichavam quando ele passava. Notei funcionários de uma lanchonete que olhavam para ele não com desprezo, mas como para alguém que carregava um segredo incômodo demais para ser revelado. Tudo parecia sutil, quase imperceptível, mas não para mim. Eu estava começando a entender que ele não era só um mendigo qualquer, e que sua recusa não era fruto de orgulho ferido, mas de uma resistência silenciosa de quem sabe que o verdadeiro socorro, muitas vezes, está em outro plano. Recordei as palavras que escaparam de seus lábios naquele instante congelado. Não eram cheias de amargura, nem rebeldia, tinham a firmeza de uma convicção enterrada, de alguém que carrega no peito a memória de uma injustiça que o mundo insiste em ignorar. Ele recusou a esmola porque não queria prender sua dignidade à moeda, não queria ser mais um número na estatística do abandono. Havia uma resistência invisível ali, uma lição crua sobre o preço da caridade quando ela não enxerga o outro em sua complexidade. Percebi, então, que aquela recusa carregava uma denúncia que eu não podia mais calar, a de que minha ajuda, e a de tantos outros como eu, era superficial, uma máscara que escondia o verdadeiro abandono. Eu começava a sentir o desconforto profundo de quem percebeu que estava olhando para o problema errado, que estava tentando apagar uma chama com gasolina disfarçada de bondade. O mendigo não precisava de esmolas, ele precisava que alguém enxergasse, de fato, quem ele era por trás daquela roupa suja e do olhar cansado. Era uma revolução silenciosa, um apelo para que eu renunciasse à facilidade do gesto e me lançasse no terreno complicado do entendimento verdadeiro. Enquanto o frio da tarde se transformava em um crepúsculo carregado, uma dúvida me invadia com força renovada. E se a recusa não fosse um muro, mas uma porta entreaberta? E se aquele não fosse, na verdade, um convite para eu sair da zona morta da minha própria percepção? Aquela lição de dignidade, enterrada sob camadas de resistência, começava a me desconstruir, e era doloroso aceitar que a verdade que eu buscava não estava na moeda que eu dava, mas naquelas mãos que a recusavam. Naquele instante, entendi que a verdadeira inocência está em reconhecer a própria ignorância. E que, para transformar o mundo, primeiro eu teria que me transformar. A recusa do mendigo não era um fim, mas o primeiro passo para um caminho que eu ainda não sabia onde me levaria, um caminho onde o julgamento desaparece e surge o reconhecimento mais difícil e sublime, o de que ajudar, de verdade, é deixar o outro ser quem ele realmente é, até mesmo quando ele diz não. E, naquele não, havia um universo inteiro de significado, esperando para ser desvelado. Uma lição que valia mais do que qualquer fortuna, porque mexia com a alma, com a consciência, e com a dor profunda da injustiça escondida atrás dos gestos que julgávamos simples demais para questionar. A cidade seguia seu ritmo apressado, indiferente ao que acontecerá naquela manhã gélida. Mas dentro de mim, algo se mexia profundo, uma inquietação que não me deixava encontrar paz. Cada passo na calçada parecia ecoar um silêncio pesado, carregado de perguntas que se recusavam a ser caladas. Era estranho, quase desconcertante, como um simples gesto recusado podia abrir uma fenda tão grande dentro do peito, como se aquele não tivesse acendido uma luz fria e implacável sobre tudo o que eu julgava conhecer. Naquele instante, percebi que minha mente não desligava, que o rosto do homem insistia em aparecer, não mais como um mendigo invisível, mas como um enigma complexo. Revivi a cena, tentando entender além do que os olhos alcançaram,
o jeito como ele segurou minha mão, a firmeza no olhar, o silêncio que gritou mais alto do que qualquer palavra poderia. Naquele recuo, havia algo que minha pressa e minha urgência não queriam aceitar, a dignidade ferida, sim, mas também uma mensagem feita para quem quisesse escutar. Minha investigação não precisava ser ruidosa. O verdadeiro movimento acontecia dentro, no desgaste lento da minha vaidade abatida. Perguntei-me, como poderia eu, que passava correndo pelos mesmos becos sem ver, captar a essência de uma vida marcada pela rejeição? Quantas vezes eu, com a minha pressa e minha ajuda superficial, não tinha ferido mais do que curado? Aquele homem me ensinava, sem palavras fáceis, que oferecer ajuda é antes um ato de humildade do que de generosidade. Horas se passaram, e cada pequeno detalhe parecia ganhar um peso novo. As roupas sujas, o olhar cansado, o corpo endurecido pelo frio, tudo parecia carregar uma história que eu não havia sequer tentado ouvir. Meu julgamento, antes automático e cheio de certezas, começava a ruir. Aquele não era, em sua essência, uma revolta contra a invisibilidade que a cidade impunha todos os dias, uma recusa em ser mais uma estatística, uma recusa em perder o que restava de si. Não era um gesto de orgulho, mas de resistência, um grito muda contra o descarte social. Enquanto caminhava pelas ruas, sentia o peso da culpa e da vergonha misturados com um desejo novo e inquieto, o de querer realmente entender, sem pressa, sem respostas prontas. Aquele homem, que rejeitou minha esmola, parecia desafiar não só a mim, mas a todos que cruzavam seu caminho, a olhar com honestidade para o abandono que não se mede só pelo que se tem nas mãos, mas pelo que se perde em alma. A lição vinha em camadas, delicada e brutal, exigindo coragem para ver o que não é confortável. O crepúsculo caía, tingindo a cidade com tons de um silêncio profundo, quando entendi que minha busca não era por um gesto de gratidão, mas por uma mudança verdadeira dentro de mim. A recusa dele era um convite para abrir os olhos, para despir o julgamento e vestir o entendimento. Eu precisava abandonar a facilidade do gesto automático e mergulhar na complexidade da verdade. Aquele homem não queria esmola, queria ser visto, reconhecido em sua dor, em sua luta, em sua humanidade completa. Ali, na quietude da minha alma inquieta, uma transformação começava a acontecer. A ajuda que eu julgava oferecer era apenas uma sombra míope do que o outro realmente precisava. A lição que ele me dera custaria mais do que qualquer dinheiro, porque mexia com a fibra da minha existência, ensinava que a verdadeira dignidade só se revela quando se respeita o silêncio do não, quando se aceita que ajudar é, antes de tudo, um ato de escuta profunda e de respeito. E era nesse espaço delicado e dolorido que eu começava a me encontrar de verdade, pronto para seguir um caminho onde o julgamento fosse substituído pelo reconhecimento. Aquele mendigo, com sua recusa firme, havia me dado uma lição que valia mais do que 1 milhão, uma lição capaz de desarmar toda a minha visão limitada e reconstruir minha alma. O silêncio entre nós ainda pairava, espesso como a névoa que se sobrepunha ao frio cortante daquela manhã. Eu, ali, parado com a mão estendida, senti o peso da recusa como uma lâmina invisível que perfurava mais fundo que qualquer transparência física. Aquele homem, com seus olhos cansados e a dignidade intacta, recusará minha esmola como quem rejeita uma oferta que fere sua alma. Por um instante, senti-me menor, um estranho atrapalhado diante da recusa, não compreendia o que havia ali que não permitia aceitar o que eu julgava ser um simples ato de bondade. Mas, lentamente, enquanto o mundo continuava seu movimento apressado, algo dentro de mim começou a se agitar. Não era a raiva que eu esperava, nem o desconcerto que me consumia antes. Era uma inquietação profunda, uma semente de dúvida que florescia tímida no solo da minha existência. Aquele não firme e silencioso não era só uma negativa, era uma mensagem que exigia algo mais do que olhos apressados e gestos automáticos. Era um desafio, não para mim, mas para o modo como eu via o mundo e as pessoas que nele habitam. O mendigo não queria esmola. E ali estava a revelação que rompia o ímpeto de meu julgamento imediato. Ele rejeitava a caridade fácil porque essa caridade, tão oferecida, tantas vezes servia só para ocultar o desconforto do privilegiado diante do sofrimento do outro. Sua recusa não era um erro, tampouco um orgulho mal colocado, era um grito mudo pela dignidade que a sociedade insistia em arrancar daqueles que caminhavam à margem. Era um ato de resistência contra a invisibilidade, contra a redução da pessoa ao mero objeto de piedade. Aquele olhar firme dizia: eu não sou um caso para você resolver, eu sou um ser humano para você considerar. Naquele instante, fui forçado a olhar para dentro, a desarmar o julgamento que carregava como um escudo para esconder minha própria fragilidade. A ajuda que eu imaginava oferecer era uma máscara para minha necessidade de me sentir bom, de preencher com minha generosidade um vazio invisível e egoísta.
Eu queria resolver uma dor alheia sem estar disposto a enfrentar a minha própria incompletude, minha incapacidade de ver além do superficial. A recusa daquele homem desnudava minha limitação e me expulsava do conforto da simplicidade. Eu compreendia, enfim, que ajudar não era dar, era antes um ato de humildade e de escuta. Era aceitar que o outro tem o direito de escolher, de recusar, de preservar a sua história e sua integridade. Era reconhecer que a dignidade não se compra, não se vende, não se doa. Ela se respeita. Naquele frio, sob o céu cinza da cidade que passava apressada ao nosso lado, uma nova consciência brotava dentro de mim. Eu precisava abandonar a pressa, a superficialidade, o olhar que esconde a indiferença. O que aquele homem me dava, sem palavras, era um convite para transformar minha alma, para me desvencilhar da arrogância de quem pensa poder salvar o outro. Minha transformação não foi imediata, mas foi profunda e definitiva. A recusa dele, que antes me cortava como um punhal, tornou-se a lição mais cara que eu poderia receber, uma lição que valia mais do que 1 milhão, porque mexia nas raízes da minha existência. Ele me ensinava, com sua firmeza e seu silêncio, que reconhecer o outro em sua dor é um ato de coragem e empatia, muito além das esmolas e dos gestos rápidos. Ele me mostrava que a dignidade é um terreno sagrado onde nenhum gesto impensado deve pisar. E assim, naquela manhã fria, enquanto o crepúsculo da minha ignorância se dissipava, entendi que a verdadeira ajuda começa no respeito incondicional à liberdade do outro. Aquele homem, invisível para muitos, era um gigante na arte de ensinar a humanidade. Sua recusa, seu silêncio, sua presença, tudo aquilo me oferecia uma lição que eu carregaria para sempre. O valor mais precioso da vida está na capacidade de enxergar o outro com olhos atentos, coração aberto e alma humilde. Foi a partir daquele instante que eu comecei a me reconstruir, pronto para uma jornada onde o julgamento fosse substituído pela compreensão e a arrogância pela reverência à dignidade humana. O vento gelado cortava o rosto enquanto eu permanecia ali, parado, encarando os olhos daquele homem que confirmava minha sensação de derrota. Aquela recusa não era uma simples negativa, era um muro invisível erguido entre nós, uma barreira silenciosa que me impedia de entrar naquele universo sofrido que eu nunca tinha ousado compreender de verdade. Por instantes, pensei em desistir, virar as costas e seguir meu caminho, deixar para trás o peso desconfortável daquela recusa. Mas algo dentro de mim impulsava, insistia para que eu ficasse, para que eu realmente enxergasse o que até então me escapava. Então ele falou, baixinho, quase um sussurro que parecia sair da alma ferida daquela pele marcada pela vida. Disse que não precisava da minha esmola porque já tinha pago um preço muito maior do que qualquer moeda poderia resgatar. Que a dignidade que ele carregava consigo não era feita de notas, mas de escolhas que custaram lágrimas, suor e sangue. Eu não quero sua pena, ele disse, nem sua caridade disfarçada de ajuda. Aquelas palavras não eram um ataque, eram uma verdade crua e sincera, difícil de aceitar. A lição estava ali, naquele instante. O valor de alguém não se mede pelo dinheiro que pode receber, mas pela força de suas convicções e pela coragem de preservar a própria identidade diante da adversidade. Minha alma apertou, e eu percebi o quanto minha visão era limitada, recheada de conceitos ultrapassados e julgamentos superficiais. Um mendigo não era um problema a ser resolvido, um número a ser apagado com uma moeda, ele era um ser humano inteiro, complexo, que lutava para manter-se de pé apesar das cicatrizes invisíveis. Naquele instante, o gesto que eu queria oferecer se transformou em um aprendizado que valia, sem exagero, milhões. Ele me ensinava que o verdadeiro valor está no respeito, na escuta real, naquela disposição silenciosa de reconhecer o outro em sua humanidade profunda. Enquanto ele falava, vi no olhar dele uma chama tão intensa que não podia ser apagada pelo frio ou pela indiferença da cidade. Era a chama da esperança que nasce da resistência, do orgulho que resiste ao desespero. Eu entendi que a esmola que eu oferecia não era uma solução, mas uma ponta de um iceberg que eu nunca havia desejado explorar. A recusa dele era, na verdade, um convite para eu olhar para dentro, para reconhecer minhas próprias limitações, para aprender que ajudar é, antes de qualquer coisa, um ato de humildade. Ele se despediu com um pequeno aceno, não de quem se sente superior, mas de quem sabe que, naquele instante, algo havia mudado entre nós. Enquanto ele se afastava, eu fiquei ali, congelado, não mais pelo frio, mas pela revelação que me transformava. Aquele homem, sem abrir a boca para pedir nada, me dera uma lição que valia muito mais do que 1 milhão de reais. Ensinou-me a verdadeira essência da humanidade, que valorizar o outro é aceitar sua dignidade intacta, mesmo quando ela se recusa a ser comprada ou resgatada. A cidade continuava apressada, os passos e vozes se misturando num ruído distante, mas para mim, o tempo desacelerou.
Sentia o peso e a leveza daquela lição, uma dualidade que me rasgava e curava ao mesmo tempo. Eu já não era o mesmo que naquele instante estendeu a mão esperando um simples obrigado. Eu era alguém que começava a compreender que a verdadeira riqueza está no reconhecimento silencioso da dor e na coragem de respeitar o silêncio do outro. E assim, naquele dia frio, a minha alma se despedaçou para que pudesse se reconstruir, mais forte, mais humana, mais verdadeira. Eu fiquei ali, parado, o corpo ainda tremendo, não pelo frio que cortava a manhã, mas por uma tempestade interna que me consumia. As palavras do homem ecoavam no silêncio que se formou entre nós, um silêncio pesado, cheio de significados não ditos, que falavam mais alto do que qualquer conversa. Aquele não que eu recebi com tanta surpresa, e de certa forma, revolta, guardava uma força inquebrantável, uma afirmação poderosa da sua própria existência. Ele não precisava da minha esmola para se sentir humano. Naquele instante, fui obrigado a confrontar algo que negava há muito tempo. Meu modo de ver o mundo era limitado, um olhar acostumado a reduzir pessoas a números, a situações simplificadas, a soluções rápidas e fáceis. Eu não via o que estava além, o que pulsava na complexidade daquele homem que recusava o que eu insistia em oferecer. A vergonha me invadiu, e com ela, uma profunda humildade. Eu percebi que havia tratado aquele ser humano não como alguém que merecia dignidade, mas como uma obrigação moral, um problema social que eu precisava resolver com uma moeda na mão. Mas ele não queria ser resolvido, ele queria ser reconhecido. A recusa era um grito silencioso pela preservação da sua identidade, uma resistência contra o invisível, contra a invisibilidade cruel que a sociedade impõe a quem não tem voz, dinheiro ou lugar. A lição que recebi foi dura, mas libertadora. Ajudar de verdade não é dar o que temos sobrando, é entender o que o outro realmente precisa e, por vezes, o que ele precisa mais é que sua dignidade seja respeitada, mesmo que isso signifique aceitar a recusa. Enquanto ele se afastava, com passos firmes e o olhar erguido na direção do horizonte da cidade apressada que mal notava sua presença, eu fiquei ali, um espectador mudo do próprio aprendizado. A alma ferida começaram a se costurar com fios de compreensão e empatia, não uma empatia superficial, mas uma que exige silêncio, paciência e respeito. Eu finalmente entendi que não se ajuda impondo, mas ouvindo, não se salva humilhando, mas reconhecendo, não se ama ameaçando o outro com a própria visão limitada do que ajuda deveria ser. E assim, naquele instante congelado no tempo, minha alma se despedaçou para se reconstruir em algo mais amplo, mais profundo, mais humano. A partir daquele dia, carreguei comigo uma riqueza invisível aos olhos da maioria, a consciência do valor intangível da dignidade. Aquele homem que recusou minha esmola não era pobre, pobre é quem julga sem ver, é quem dá sem entender, é quem considera a generosidade como moeda de troca e não como ato de amor silencioso. Eu aprendi que o verdadeiro valor está na coragem de ser inteiro, mesmo quando o mundo tenta te desmontar, e na humildade de reconhecer que não somos donos das vidas alheias, mas visitantes momentâneos nessa jornada complexa chamada existência. E enquanto a cidade seguia sua marcha, indiferente ao que acabará de acontecer na sua calçada, eu senti uma gratidão profunda e inapagável. Gratidão por aquele presente inesperado, por uma lição que nem o dinheiro do mundo poderia comprar, por um homem que me ensinou, sem pedir nada, que a verdadeira ajuda é aquela que respeita, que vê, que escuta e que, principalmente, se cala diante da força silenciosa da dignidade humana. Eu saí dali diferente, não mais aquele que estende a mão buscando um simples obrigado, mas alguém que aprendeu que, às vezes, o maior gesto está em aceitar o não, e que a verdadeira generosidade nasce da coragem de reconhecer o outro na sua inteira humanidade.